Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Joana Segal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o hemograma com foco em anemia. O hemograma é um exame muito antigo, apesar de hoje em dia já ser automatizado. Esse exame é muito completo e, na minha opinião, ele é um dos exames mais completos. Se hoje você fizer o seu exame de glicose, o que nós vamos medir através desse exame? O nível de açúcar no sangue. E o hemograma? No hemograma, a gente consegue detectar, quantificar e qualificar muitos parâmetros. Nesse exame, a gente observa e quantifica os leucócitos, que são as células brancas de defesa do sangue. A gente quantifica e qualifica as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. E também os eritrócitos, ou células vermelhas do sangue, que prediz a anemia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando eu digo que através desse exame a gente quantifica as células, é porque isso tem um valor muito alto na mão do médico. Ou seja, se eu digo, através de um laudo de exame de hemograma, que o leucócito está alto em termos de numeração ou baixo, isso pode indicar para o médico a imunidade do paciente, sobre a imunidade do paciente. Óbvio, os leucócitos ou células brancas, eles são responsáveis pela nossa imunidade, pela defesa do nosso organismo. Então, é uma dica que a gente vai dar para os médicos que isso está em desequilíbrio. O leucócito muito alto, ele pode indicar infecção, leucemias, entre outras coisas. O leucócito muito baixo também cabe para algumas leucemias ou algumas infecções em alguns períodos. Por exemplo, em alguns períodos da dengue, o leucócito sobe, depois ele desce. Então, o leucócito e a sua quantidade, ele ajuda também no diagnóstico se uma doença é crônica ou aguda, se ela está no período agudo da doença. Então, a quantidade de células que é medida através de um aparelho, como este aqui atrás que você está vendo, é fundamental no hemograma. As plaquetas também são medidas por esse aparelho, os eritrócitos ou células vermelhas também. E a quantidade de plaqueta, assim como a quantidade de leucócitos, tem uma importância muito grande em termos de coagulação. Algumas doenças, como a dengue e a malária, modifica a quantidade da plaqueta. Em termos gerais, abaixa o número de plaquetas. Isso é um sinal para o médico ficar atento até sobre o risco de dengue hemorrágica. Então, a plaqueta, ela é um índice que a gente mede muito importante, tem um peso muito grande para várias questões no nosso organismo, leucemias também. Quando se trata de células vermelhas, hemácias ou eritrócitos, que assim, num contexto geral é tudo a mesma coisa, para você que está me ouvindo, hoje eu estou falando para os meus pacientes do Laboratório Santa Teresa, é claro. Por isso, às vezes, a gente utiliza linguagens mais claras para que vocês me compreendam. Quando a gente entra nas células vermelhas, ou hemácias e eritrócitos, a gente já está voltado um pouco mais para a questão da anemia. Obviamente que nas leucemias isso também é afetado, em outras questões também. Só que agora a gente vai focar um pouquinho no quesito anemia. O que você entende sobre anemia? Vou te contar agora. A anemia é quando a gente tem a diminuição da hemoglobina no sangue. A hemoglobina fica dentro das células vermelhas que transportam o oxigênio para todo o organismo. Nós, seres humanos, não vivemos sem oxigênio. E é exatamente essa célula que é responsável por fazer esse transporte, até no último dedinho do pé. Então, por isso, o sangue ele tem que circular no corpo inteiro, para levar os nutrientes e também o oxigênio. Quando a gente fala do exame hemograma, que tem essa importância muito grande, e quando a gente fala de anemia, a gente não pode descartar um detalhe muito importante, que é a coleta do sangue.
Uma coleta mal feita pode levar a resultados de exames falso positivo, falso negativo. Eu já falei um pouquinho em outros vídeos neste canal sobre a questão do falso positivo e falso negativo. Sobre essa coleta prejudicada, nós, pacientes, temos que ficar atentos no laboratório que a gente está escolhendo para fazer essa coleta, no profissional que faz essa coleta, porque uma coleta traumática, por exemplo, de um bebezinho, de uma criança, de uma pessoa acamada, um tempo de garrote prolongado, entre outros fatores, pode levar a um falso positivo e falso negativo, como eu disse para vocês. Logo após a coleta, o profissional que vai efetuar o flebotomista, que a gente chama, ele tem que imediatamente homogeneizar a amostra. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o tubinho que a gente faz a coleta de sangue para hemograma. Ele tem a tampinha roxa. Isso é padronizado para o mundo inteiro. Esse tubinho contém uma substância chamada EDTA, que não vem ao caso aqui, mas que é um anticoagulante. Ele permite que o sangue fique fluido. Não sei se vocês conseguem visualizar. Essa fluidez é necessária e nos mostra que o sangue não está coagulado, ou seja, que a gente vai conseguir medir a quantidade de plaquetas perfeitamente. Isso é muito importante e fundamental. Se o profissional de saúde coletar o seu sangue e não homogeneizar imediatamente essa amostra, as plaquetas vão coagular. Lá no laudo do seu exame, a plaqueta vai dar muito baixinha e aí o que vai acontecer? O médico vai fazer uma falsa interpretação de, por exemplo, uma dengue, no seu caso. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar é quando o laboratório te liga e questiona algumas situações do seu dia a dia, se você tomou algum medicamento. Às vezes o paciente pode pensar que a gente está invadindo a privacidade dele, mas não, isso é muito necessário. São perguntas chave para que a gente possa liberar um resultado com tranquilidade ou até mesmo sugerir uma nova amostra. Não se incomode se o bioquímico, biomédico solicitar uma nova amostra para você. A gente sabe que é um incômodo para o paciente, só que às vezes é necessário. Uma nova amostra ela pode ser solicitada por vários motivos. A amostra é insuficiente. Às vezes, o profissional não consegue coletar a quantidade de sangue adequada exatamente porque foi uma coleta traumática, entre outros fatores. Às vezes, tem tantos exames que não sobra tanto para o hemograma e a gente dá prioridade para aquilo que o médico está suspeitando, para que o exame fique pronto mais rápido. Outro fator também que a gente pede e solicita nova amostra é quando a amostra coagula, porque muitas vezes, mesmo que a gente homogeneize o tubo, ocorrem presenças de microcoágulos e a gente só observa isso através do microscópio, com a leitura da lâmina, que a gente faz de todos os pacientes. Essa é uma lâmina de vidro, eu não sei se vocês conseguem observar, ela foi corada. Aqui a gente coloca uma gotinha do sangue do paciente, faz o esfregaço, né? A gente arrasta a gotinha pela lâmina, coloca uma gotinha de óleo e visualiza no microscópio as células perfeitas ou imperfeitas. Depende do que o paciente está passando. Mas é nessa hora que a gente consegue visualizar os microcoágulos, onde as plaquetas se agregam e a contagem de plaqueta no hemograma cai. Outro dia a gente vai falar e fazer um vídeo só sobre plaquetas e as importâncias de uma análise bem feita. Algumas pessoas têm problemas de plaqueta baixa por doença, outras não. Outras têm a plaqueta baixa porque nasceu assim e a gente vai discutir isso mais pra frente. Outro motivo que o laboratório solicita nova amostra é quando os resultados eles dão muito alto ou muito baixo, dependendo da expectativa que o laboratório tem. Como assim, Joana? É o seguinte, quando o paciente já é cliente do laboratório há muito tempo, nós temos um histórico de todos os hemogramas que ele fez nos últimos tempos. E quando o hemograma atual, que ele colheu hoje, por exemplo, não bate com os últimos hemogramas que ele fez, com valores absurdamente diferentes, a gente precisa solicitar nova amostra, a não ser que clinicamente esteja ok frente àquele exame daquele dia. Por exemplo, ele está com suspeita de dengue. Sim, alguns parâmetros vão ser modificados no hemograma e a plaqueta dele vai cair. Isso é esperado, então a gente libera esse hemograma. Agora, um paciente que vem fazer um exame admissional, por exemplo, e a gente tem um histórico dele de outros hemogramas anteriores,
e o hemograma atual dele dá muito diferente dos antigos, a gente fica muito preocupado com a liberação desse hemograma, principalmente se ele quiser se o hemograma quiser me dizer uma leucemia ou algo sério. A gente precisa solicitar uma nova amostra. Então, a nova amostra, ela é desconfortável para o profissional e para o paciente, mas ela é muito necessária. Antes da gente entrar nas anemias, eu queria falar um pouquinho também para você que já pegou um laudo de hemograma na mão, seu, do seu filho, e tentou interpretar. O que a gente, leigo, faz quando pega um laudo de hemograma ou qualquer outro exame nas mãos? A gente visualiza o que deu no resultado e logo em seguida a gente observa o valor de referência, correto? Só que nós temos que entender que o valor de referência, ele pode variar com muitas questões, principalmente o hemograma. O valor de referência pode variar com a idade, o sexo, se a mulher estiver gestante, a altitude de onde ela mora, a temperatura de onde mora, entre outros fatores. Esse foi um dos livros que eu utilizei para preparar esse vídeo para vocês. Eu tentei fazer com que ficasse mais prático. Eu sei que alguns assuntos são puxados, mas eu precisava mostrar ele como referência. E na página 214 e 215 mostra uma lista de fatores que influenciam no valor de referência do exame de hemograma. Como eu disse para vocês, a gravidez, o próprio trabalho de parto, recém-nascidos, tabagismo, o exercício físico, tudo isso pode interferir no seu exame, quando você, leigo, está interpretando. Por exemplo, o exercício físico, ele influencia tanto no hemograma e as pessoas não fazem essa ideia. Para você ter noção, mesmo que você não faça atividade física naquele dia, se você colhe o hemograma pela manhã e no mesmo dia colhe o hemograma à tarde, provavelmente seu número de leucócitos vai subir. Por quê? Vejam se vocês conseguem me compreender. A gente colhe o sangue na veia. A veia, ela corre sangue o dia inteiro e a vida inteira. Na parede da veia ficam presas células enquanto a gente dorme. Conforme a gente vai se movimentando, essas células elas vão se soltando das margens para o sangue fluido. Então, se a gente apenas acordou e foi coletar sangue, o movimento dessas células é 1. Depois que a gente trabalhou o dia inteiro no corre e a gente foi coletar o sangue no período da tarde, essas células elas já desprenderam da parede e foram correr e circular. Então, por isso que o hemograma de manhã é diferente do hemograma de tarde. Então, para fechar, e eu queria que vocês tivessem esse entendimento de nunca interpretar o próprio hemograma se você não for um bioquímico, um biomédico ou um médico, porque você vai ter dificuldade e isso pode influenciar no seu diagnóstico. Isso pode ser um perigo. Tem uma situação que aconteceu aqui no laboratório uma certa vez, onde eu entreguei o hemograma na mão do paciente e disse para ele: procure um hematologista, tem algo errado no seu hemograma. Ele, com muita humildade, foi no posto de saúde e mostrou o hemograma dele para uma técnica de enfermagem, porque ele ficou muito preocupado. Eu até entendo, só que olha o perigo que ele correu. Essa técnica disse para ele que o hemograma dele estava normal, e o hemograma dele não estava normal, porque através do hemograma a gente consegue detectar problemas em outros órgãos, como por exemplo os rins. E ali estava demonstrando esse problema claramente, tanto na contagem de número de eritrócitos, que são as células vermelhas, quanto na lâmina, que a gente visualiza a alteração da forma das hemácias. Dito isso, o paciente se tranquilizou. Quando eu conversei com a filha dele, ela me disse o que tinha acontecido. Eu falei: não, esse paciente ele tem um sério problema e pode ser renal. Se eu fosse a filha, eu investigaria. E levaram ele no médico e constataram um problema sério nos rins e foi para hemodiálise e tudo mais. Então, se você, profissional da área de saúde, que não seja farmacêutico bioquímico, biomédico ou médico, não tenha essa audácia de interpretar um hemograma ou um exame laboratorial que você não tenha entendimento. Isso é muito sério. Um outro fato importante, antes da gente entrar no tópico anemia, é que eu reparo que os pacientes ficam muito incomodados quando eles fizeram um hemograma há 30, 40 dias atrás e o médico solicita outro. Deixa eu contar um segredinho para vocês. O hemograma, assim como eu tinha dito anteriormente, que de manhã para de tarde ele muda, ele modifica a sua quantidade e às vezes até a sua qualidade, a cada 6 horas ou a cada 10 horas ou a cada 120 dias, o hemograma muda por completo.
O que eu quero dizer com isso? A cada 6 horas, muitas células do nosso organismo, os leucócitos, eles sofrem apoptose, eles morrem e são sequestrados pelo baço. O nosso baço é o cemitério das células. Então ele faz esse tipo de trabalho para recolher as células velhas que não servem mais, que não têm mais atividade para o nosso organismo. Então a cada 6 horas a gente tem um perfil leucocitário diferente. Por isso que quem está internado no hospital colhe esse hemograma às vezes 2 vezes por dia ou de 24 em 24 horas. Porque se a pessoa tem uma infecção grave, o quadro dela vai ser modificado provavelmente a cada 6 horas. Porque é essa a fisiologia e o funcionamento do leucócito no nosso organismo, que são as células de defesa. As plaquetas, elas têm um tempo de validade também. E as hemácias também. As hemácias, elas costumam durar 120 dias, se a pessoa tiver a vida saudável. Então, é isso que acontece. Se a gente tiver noção de que o hemograma, ele se renova e ele modifica a cada hora, a cada tempo, a gente vai se sentir mais confortável em repetir o exame. E aí tem médicos que me ligam e falam, poxa, Joana, o paciente veio com um exame de 3 meses atrás. Gente, 3 meses atrás, você era outra pessoa. Quando a gente fala de células, de glicose, depende do que você come, a glicose altera. Depende do que você come ou ingere em forma de bebida alcoólica, o triglicerídeo, ele pode quadriplicar. Eu já fiz um vídeo sobre triglicerídeo aqui, ficou muito interessante. Lá eu falo exatamente isso, que uma dieta feita de 3 a 5 dias antes da coleta de sangue interfere bruscamente na dosagem de triglicerídeo. Não adianta o paciente vir no laboratório e reclamar, olha, eu nunca tive um triglicerídeo 400, eu nunca tive um triglicerídeo 1000. Se ele coleta na segunda-feira, após sobrecarga de sexta, sábado e domingo de bebida alcoólica, por exemplo, o erro não é laboratorial. E a gente também não pode considerar um erro, porque muitas vezes é interessante que a gente faça essa medida do triglicerídeo, da glicose e até mesmo do hemograma em situações diversas, como numa infecção, como numa sobrecarga de bebida alcoólica, porque a gente consegue medir como está aquela célula, como está aquela gordura, aquele açúcar, num momento atípico. Mas a gente tem que informar isso ao laboratório. Existem medicamentos que interferem, por exemplo, no nível de glicose, no nível de plaqueta. Por isso eu sempre falo e alerto para vocês, quando for coletar o sangue, leve todas as caixinhas de medicamento que vocês tomam, para que o laboratório tenha no seu cadastro o registro de tudo aquilo que você tem costume de utilizar. Muitas pessoas tomam complexos vitamínicos, por exemplo, que lá consta a biotina. Então a pessoa está ingerindo aquela vitamina todos os dias. A biotina, ela interfere em vários exames laboratoriais, porque ela camufla alguns dados. Eu não vou falar aqui para vocês tecnicamente, mas por isso eu peço que todas as vezes que você que toma biotina ou algum tipo de vitamina, converse com seu médico se você pode fazer a interrupção do uso dessa vitamina por 3 a 5 dias antes da coleta de sangue. Isso vai fazer total diferença.